E nos próximos capítulos da novela Terra Nostra, o triângulo amoroso envolvendo Juliana, Mateu e Rosana ganhará um novo capítulo. Isso porque, desde que descobriu que o seu filho está morando em São Paulo com os pais de Rosana, Mateu decidiu se reaproximar do filho, o que acaba causando ciúmes em Juliana, que tem medo que Mateu volte a se aproximar de Rosana. Porém, o que a italiana nem imagina é que isso realmente vai acontecer. Pois em um certo dia, ao se encontrarem na casa de Gumercindo e Maria do Socorro, Mateu e Rosana irão se beijar, o que acaba deixando Juliana em choque quando descobre a verdade. Mas antes da gente continuar com o vídeo, já me deixa o seu like e se inscreva aqui no canal se é a sua primeira vez por aqui. E tudo começa quando Marco Antônio e Rosana chegam na casa dos pais dela. E Rosana diz: "Você me deixa aqui, Marco Antônio, que eu só quero ver o meu filho. Depois eu vou lá para casa e deixo as nossas malas lá." E compreensivo, Marco Antônio fala: "Fique aqui o tempo que quiser, Rosana. Eu vou deixar as nossas malas em casa e voltar com o meu pai." Os dois se despedem e Marco Antônio vai embora. Nisso, Mateu desce as escadas e Rosana fica surpresa ao vê-lo. E ele diz: "Eu vim ver o meu filho, Rosana." E ignorante, ela rebate falando: "Quem te deu a ordem? Quem permitiu?" E firme, Mateu diz: "Ninguém permitiu. Eu vim ver o meu filho." E Rosana fala: "Você não tem mais nenhum filho aqui." E Mateu rebate dizendo: Tenho, e dorme em aquele quarto." E Rosana fala: "Você se aproveitou, porque o meu pai não está em casa." E ele concorda dizendo: "Me aproveitei porque eu não quero ter que brigar com ele para ver o meu bambino, capiche?" E Rosana fala: "Porque você sabe que você não tem mais esse direito de ver o seu filho que você abandonou naquela fazenda, naquela noite." E firme, Mateu diz: "Eu não abandonei meu filho, Rosana. Eu abandonei você." Mateu então ameaça ir embora. E com raiva, Rosana fala: "Você já não está com o filho que você teve com aquela maledeta?" Mateu volta e diz: "E um giorno eu também vou ter o nosso filho comigo." E sem acreditar no que está ouvindo, Rosana questiona: "O quê? Você está ficando maluco, italiano?" E Mateu diz: "E você, Rosana? Você vai me deixar ver o meu filho sempre, sempre que eu quiser." E ela discorda falando: "Nunca, isso nunca. O meu pai não vai permitir. O meu pai..." E Mateu a interrompe dizendo: "E eu não estou falando do teu pai. Eu estou falando de você." Nisso, Mateu parte para cima de Rosana e a beija de surpresa. E logo em seguida, ele fala: "Desculpa, Rosana. Eu não resisti à tentação." Mateu então vai embora, enquanto Rosana fica em choque com o beijo que recebeu do italiano. Enquanto isso, na pensão, sentindo que algo está acontecendo, Juliana diz: "Eu não gosto do Mateus se encontrando com aquela Rosana de novo, Dona Dolores." E a espanhola questiona: "Mas o teu marido não vem aqui para ver a filha dele?" E Juliana responde: "Sim, mas é diferente, porque eu não sou louca como aquela uma que mentiu para se casar com o Mateu. Eu odeio ela, Dona Dolores. Eu odeio ela." Enquanto isso, na casa de Gumercindo e Maria do Socorro, Mariana desce e diz: "A senhora me perdoe, Dona Rosana, mas eu fiquei com pena do seu marido." E Rosana fala: "O Mateu não é mais meu marido, Mariana." E a mulher diz: "Ele só veio ver o filho de vocês,
Beijou o menino com os olhos rasos d'água. Depois saiu daquele quarto sem palavras. E Rosana fala: eu sei. Eu encontrei com ele aqui na sala quando ele estava saindo. E Mariana diz: eu acho que ele não esperava por isso. E sincera, Rosana fala: nem eu. E percebendo que algo aconteceu, Mariana acaba perguntando a Rosana, que sem graça responde: nada. Eu também vou ver o meu filho. Rosana então sobe para ver o filho e, desconfiada, Mariana questiona a si mesma: o que estará acontecendo? O que está acontecendo, meu Deus? Nisso, Mateus chega na pensão, sobe até o quarto e Juliana pergunta: viu o teu filho? E ele responde: sim, viu o meu filho. Juliana então pergunta como que o menino está. E Mateus responde: bem, está tão crescido o Benedetto que eu quase não reconheço ele. E está belíssimo. Estão cuidando muito bem dele naquela casa. E a Rosana é uma boa mãe. E com ciúmes, Juliana pergunta: você viu ela? E mentindo, Mateus responde: não. Ela e o marido foram para a fazenda. Não me pergunta mais sobre isso. E desconfiada, Juliana questiona: por que eu não posso perguntar? E desconfortável, Mateus responde: por nada. Juliana então diz que vai servir o almoço para ele, que concorda. Já no dia seguinte, assim que Mateus chega do serviço, Juliana, ainda desconfiada, questiona: e estava só a Mariana quando você foi ver o teu filho? E Mateus responde: não me pergunta mais isso. E desconfiada, Juliana diz: parece que você está mentindo para mim, Mateus. E ele rebate falando: e por que eu tenho que mentir para você? E Juliana diz: porque eu te conheço, senhor Mateus. E ele fala: tudo bem, senhora Juliana Esplendore Maliano. Eu já tinha visto o Marinho no quarto dele. E eu estava saindo do quarto. Estava indo embora quando a Rosana chegou. E Juliana questiona: e daí? E Mateus responde: daí que ela começou a me xingar. Ela falou um monte de bobagem, um monte de coisa, porque ela não queria que eu tivesse visto o meu filho. E Juliana pergunta: e o que você fez? E desconversando, Mateus fala: eu não vou te dizer, porque você não vai entender. Porém, Juliana insiste e diz: não, você vai me falar, Mateus. E ele fala: eu fiz uma besteira. Eu fiz uma grande besteira. E insistindo, Juliana pergunta: mas que besteira, cáspita? E Mateus revela a verdade dizendo: eu beijei ela, Juliana. Eu beijei a Rosana. A italiana fica em choque com a verdade e diz: você fez isso? Você beijou a tua mulher? Eu não estou acreditando em esta traição. E Mateus fala: sim, mas não foi traição. E com raiva, Juliana questiona: foi o que então? E ele responde: foi raiva, foi ódio que eu senti dela naquela hora. E chorando, Juliana fala: mas como, Mateus? Você me fica com raiva dela e me dá um beijo nela? E ele diz: sim, mas foi um beijo que teve gosto de tapa, Juliana. E eu queria humilhar ela do mesmo jeito que ela estava me humilhando. Capisce? E Juliana fala: não, eu não capisco. E com ódio estou eu agora. E tentando acalmá-la, Mateus diz: sim, mas calma, amor mio, calma. E firme, Juliana fala: não, você já me deu um tapa na cara com esta tua história, Mateus. Juliana sai do quarto furiosa e Mateus
termina falando a si mesmo. Deus santo, por que eu tenho que falar isso? Por quê? E aí me conta, o que vocês acharam aí do Mateus acabar beijando a Rosana? Vocês acham que esse beijo, de certa forma, vai acabar trazendo uma reaproximação dele com a ex-esposa? E o que vocês fariam no lugar da Juliana assim que ficasse sabendo que o seu marido beijou a sua ex? Enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião, que eu quero muito saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Super beijo. Até o próximo. Tchau!